Olá, meus queridos compatriotas, tudo bem com vocês? Eu sou Cibele Laura, para quem não me conhece, candidata a deputada federal por São Paulo pelo partido Pátria Livre 5407. Gravem isso na cabeça. Bom, alguns de vocês já me conhecem, né, pela meu ativismo aí na internet, pelo meu canal, as minhas pautas, etc e tal. Agora eu estou em campanha, meus vídeos têm que ser voltados a esta campanha, obviamente, mas mesmo assim eu quero continuar conversando sobre assuntos que eu acho de importância, inclusive para um candidato tocar, principalmente um candidato, né? O candidato ele tem que tocar nessas feridas para poder falar a verdade, ligar a real para os seus eleitores. Infelizmente, eu não vejo os candidatos fazendo isso. Eu vejo os candidatos prometendo muitas coisas, principalmente relacionadas à saúde, à segurança, à educação, que são temas precípios, né? Temas fundamentais que a população precisa e a população quer ouvir uma resolução dos candidatos a respeito dessas áreas sociais. Então a gente vê candidato prometendo que vai fazer e acontecer. Só que para isso ser viável, para que seja colocado em prática esses projetos que a gente escuta por aí pelos candidatos, principalmente em horário eleitoral, né? É lógico que, por exemplo, os candidatos a deputado federal, as candidatas a deputada federal também, não dá para apresentar tudo num espaço tão curto de tempo, isso é verdade. Só que hoje nós temos esse instrumento da internet, e na internet a gente pode fazer vídeos destrinchando melhor o assunto. Então procure no Facebook, na página oficial do seu candidato, vídeos, assim como eu estou conversando aqui com vocês, e em que ele fale a respeito dos seus projetos. É muito importante que vocês saibam como que o candidato vai colocar em prática, quais são as medidas que ele, quando deputado, né, depois de ser deputado, depois de eleito, vai tomar para colocar em prática os seus projetos. Vai melhorar a educação? Tá, vai, mas como? Vai melhorar a saúde? Que bom que vai melhorar a saúde. Como? A segurança? Que legal, mas como ele vai fazer isso? É importante que o candidato saiba de como ele vai fazer. Porque não adianta, nós não podemos mais ficar acreditando, nós não somos mais virgens, tá? Para ficar acreditando em promessas de época de campanha, votar nesses candidatos, muitos deles já estão lá há tanto tempo, e depois reclamar, que é o que a gente faz, né? A gente vota naqueles que estão lá há tanto tempo, que são as mesmas promessas, muito palatáveis, muito doces, audíveis, mas que não tem, em seu projeto, já não tem como fazer. Nós estamos vivendo um período, e vamos viver, inclusive, né, de maneira mais abrupta, um período de congelamento de gastos públicos. Muitas pessoas não sabem a respeito da PEC da morte. Ontem eu estava conversando com uma funcionária do banco que estava me atendendo lá no Banco do Brasil, e eu perguntei para ela se ela sabia da PEC da morte, e ela falou que não sabia. Isso não é culpa dela, gente. Ela não tem culpa nenhuma, assim como você, que não sabe a respeito do congelamento de gastos públicos durante um período de tempo que vai ser extremamente difícil para nós brasileiros, principalmente dos brasileiros que precisam, que não tem dinheiro para pagar escola privada para os seus filhos, que não tem dinheiro para pagar um plano de saúde privado. Nós precisamos ligar a real para as pessoas. Esse período que vai compreender aí 20 anos, né? São anos e mais anos de congelamento de gastos públicos, não vai permitir que o governo destine o dinheiro suficiente para as áreas sociais, para a educação, para a segurança, para a saúde, para o saneamento básico. Se o seu candidato ele não tem uma retórica voltada a revogar a PEC do congelamento de gastos públicos que foi feita aí, que foi aprovada no governo do Michel Temer, ele está mentindo para você. Porque ele não tem como viabilizar recursos para educação, para a saúde, para a segurança, etc. e tal. Tem que chegar lá e a primeira coisa é tentar revogar o teto
que foi estipulado aí durante o governo do Michel Temer, que é um governo entreguista, antipovo, antipopular e que está voltado ao grande capital. Quem não se lembra dos jantares, né, que o Michel Temer, os banquetes que o Michel Temer oferecia para que os deputados, para que o legislativo aprovasse essa emenda constitucional que congelava os gastos públicos. Então, gente, se a gente votar naqueles que estavam no banquete do Michel Temer e que votaram a favor da PEC da morte, e estes mesmos vierem para vocês e falarem, olha, nós vamos investir em educação, nós vamos investir em saneamento básico, em segurança, em saúde e tudo isso que a gente quer ouvir, ele tá mentindo pra você, cara. Ele tá mentindo, ele tá te engabelando. Larga a mão de ser bobo e para de votar nessa gente. Essa gente só vai pra política por os seus próprios interesses. E aí, né, dentro dessa motivação dos próprios interesses, acaba fazendo o interesse do grande capital, interesse dos bancos, interesse das megas corporações. E esses interesses, quando exagerados, eles são divergentes ao interesse do povo, do cidadão comum, do trabalhador brasileiro. É isso que você tem que entender. O empresário, o empreendedor, ele não precisa perder para o povo ganhar. Pelo contrário, ele precisa de um Brasil forte, de um povo consumindo para ele ter o seu retorno. Mas eu estou falando de um poder muito grande, de uma elite que ganha sempre, que ganha quando o brasileiro está quebrado, principalmente, que ganha em época de crise, que ganha quando a gente está aí vivendo uma situação periclitante na política, como o impeachment da ex-presidente Dilma, vergonhoso, um golpe contra nós brasileiros. Não foi um golpe contra o PT, foi um golpe contra nós brasileiros. Porque aí entrou o Michel Temer, esse golpe não foi contra a Dilma, não foi contra o PT. Você que não gosta do PT, eu também tenho severas críticas ao PT. Esse golpe foi contra nós, brasileiros comuns. E muitos dos deputados que votaram a favor do impeachment, que votaram a favor da PEC da morte, que foram a favor da reforma trabalhista, etc. e tal, eles estão aí falando que são a favor do trabalhador brasileiro, que são a favor de recursos para a educação, para a saúde, etc. e tal. Então, as tuas ideias não correspondem aos fatos. Esses deputados, as ideias deles não correspondem aos fatos. As propostas, a retórica não corresponde ao fato. E hoje nós temos a internet, hoje nós temos aí um arquivo que nós podemos aí consultar de maneira muito fácil, muito rápido, pelo seu celular, você fica sabendo quem é o seu candidato. E é por isso que eu reforço, tem que dar espaço para os novos, tem que dar espaço para pessoas que chegam com propostas novas. Coloca lá, ficou 4 anos, não fez, não mostrou serviço, a gente tira, bota outro. É assim, política é assim. O político ele não pode fazer carreira na política. Política não pode ser um espaço onde ele enriqueça apenas. Ele tem que mostrar serviço para os seus eleitores, para a população, para a comunidade. E não é o que a gente vê. A gente só vê pessoas enriquecendo na política e como o Bolsonaro, né, que só enriqueceu na política, não aparece com as suas boçalidades, não traz nada, não agrega nada ao debate político com as suas frases de efeito superficiais. E eu fico assim com pena mesmo de quem acredita que o Bolsonaro vai solucionar o problema da segurança pública dando arma, armando a população. Com esse discurso de que bandido bom é bandido morto. Sabendo que o problema é muito mais profundo, essas águas são muito mais profundas e se não adentrar nessas águas não vai acontecer nada. A violência só vai ficar maior ainda. Essa nossa violência que já é exponencial vai aumentar mais ainda, tá? Não pensa que o armamento que é feito nos Estados Unidos vai ser igual aqui no Brasil. Se lá nos Estados Unidos eles já têm problemas com uma população armada, imagine no Brasil. Que a violência social é muito grande, que a desigualdade social é muito grande, que as periferias são abandonadas pelo governo. Prestem atenção naquilo que o seu candidato diz. Preste atenção, mas de forma assim, de forma
a questionar, o que foi, Ciro? De forma a questionar como ele vai fazer para colocar em prática os seus projetos. Não adianta nada eu vir aqui para vocês e falar que eu vou melhorar, que eu vou, né, tentar, que eu vou para lá e vou trazer recursos para a educação, trazer recursos para a minha cidade. É lógico, Mogi das Cruzes, é lógico que é isso que eu quero, trazer recursos para a minha cidade, trazer recursos para a educação, para a saúde. Eu tenho um monte de coisa na minha cabeça, mas eu não posso chegar aqui para vocês e falar assim, vai acontecer se vocês votarem em mim. Ou se vocês votarem em determinados candidatos. Não vai acontecer se não houver um plano, um projeto de como fazer. Outra coisa também que eu noto bastante são os candidatos falando a respeito, né, dos recursos, etc. e tal, mas não toca na questão do endividamento público. Fala muito contra os juros, que as taxas de juros no Brasil são muito altas e a gente tem que ver isso, a gente tem que mudar a questão das taxas de juros, etc. e tal. Só que eles não explicam para vocês que taxas de juros elevadas, como no Brasil, fazem parte da macroeconomia do país. Não dá para baixar juros se não mexer na macroeconomia do Brasil, gente. Se não mexer no tripé macroeconômico. Aí você vai pensar assim, poxa vida, ela vem a Cibele com esse discurso de novo, essa coisa chata de tripé macroeconômico, de juros, de... Não tem como. Se eu chegar aqui pra você e falar assim, nós vamos dar jeito na saúde, na educação, você vota nesses candidatos e nós vamos fazer reforma de base, eu vejo as pessoas muito me orientando a falar sobre as reformas de base do presidenciável do meu partido, que é o João Goulart Filho, que ele tem uma proposta das reformas de base, etc e tal, que é maravilhosa, ratifico, né, também tenho esse alinhamento, mas não adianta chegar aqui pra você e mentir pra você. É mentira que você quer? De dizer que vai acontecer? Se basta você votar em mim ou naquele candidato que vai acontecer? Isso é mentira, gente. É mentira. Não estou dizendo que esses candidatos mentem. Não estou dizendo que o presidenciável do meu partido esteja mentindo. Lógico que não. Ele tem um plano de governo maravilhoso, mas ele também precisa chegar pra vocês e explicar como fazer. Não dá pra fazer reforma de base se não tem recurso. Não dá para fazer reforma de base se a grande sangria do dinheiro público vai para pagar, vai aí para o endividamento público. A grande sangria é o endividamento público. E as taxas de juros que fomentam esse endividamento público, porque nós pagamos os juros, nós não pagamos a dívida é intocável, a dívida é uma senhoriagem, a dívida, nós pagamos esse estoque dela, nós pagamos os juros. E esses juros são inerentes ao tripé macroeconômico, à macroeconomia do país. Se não dissolver esse tripé macroeconômico, se não destruí-lo, o tripé de cemitério, tem que destruir isso, tem que refazer uma nova arquitetura da macroeconomia do Brasil, porque a taxa de juro faz parte do controle de inflação, supostamente. É uma política do Banco Central que está estipulada no tripé macroeconômico. Se você falar, eu vou abaixar, se o candidato disser, eu vou abaixar as taxas de juros, como? Se faz parte da política do tripé macroeconômico, se é a única meta que nós temos da nossa macroeconomia é pagar esses juros. É a única meta. Nós não temos meta de industrializar o país, nós não temos meta de recursos às áreas sociais, nós não temos meta de pleno emprego. A gente tem meta de pagar os juros da dívida pública. Esses juros estratosféricos, escorchantes, que acontecem no Brasil. Mas faz parte, é estrutural. Se não mexer na estrutura desse sistema, não adianta medidas paliativas, porque não vai mudar absolutamente nada. Eu venho aqui, eu corto o meu dedinho na frente da câmera de vocês, para vocês verem. Eu corto o meu dedinho na frente da câmera. Se alguém conseguir mudar o país, botar em prática aí qualquer projeto nacional de desenvolvimento, fazer qualquer reforma de base, se não mexer na macroeconomia que foi imposta, enfiada a goela abaixo pra gente pelo Fundo Monetário Internacional, tá? Então, tem que romper com essas instituições que vêm de fora, supranacionais, instituições que não são internacionais, instituições que elas prezam, elas velam, elas
estão aí para os interesses de determinados países. O Fundo Monetário Internacional, se ninguém te contou, eu vou te contar agora, o maior acionista do Fundo Monetário Internacional é o Tesouro dos Estados Unidos, que é controlado pelo conglomerado de bancos, que são aí os detentores do Banco Central norte-americano, estadunidense. Então, não há como você fazer omelete sem quebrar os ovos. Tem que quebrar os ovos, né? Então, tem que quebrar a casca dos ovos, não tem como. Se alguém chegar para você e disser que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer e acontecer, e não disser como, tá mentindo. Tá mentindo, tá querendo um voto, só isso. Tem que fazer reformas de base? Sim, tem que fazer reformas de base. Tem que aumentar os recursos para a saúde, para a educação, porque não tem como melhorar a saúde, educação, seja lá o que for, sem recursos. Você consegue fazer alguma obra na tua casa sem dinheiro? Não tem como. E você precisa ganhar esse dinheiro. O dinheiro ele não brota numa árvore no quintal da tua casa, certo? O Brasil é assim também, gente. Precisa de dinheiro para fazer obra, precisa de dinheiro para infraestrutura, precisa de dinheiro para construir hospitais, para construir escolas, para ir reciclar os professores, para fazer todo um projeto para as áreas sociais. Eu vejo muita gente que acaba não entendendo esse tipo de argumento e diz: ah, mas é um argumento de direita, muito distante do povo, muito distante das áreas públicas, das áreas sociais, políticas sociais. Políticas sociais são viabilizadas através de macroeconomia. Não existe outra forma de viabilizar recursos para políticas públicas. Acontece que a esquerda só discute a política pública em si e não discute como fazer. Não discute a parte econômica, porque parte econômica é um assunto que o povo não gosta de ouvir, mas vai ter que gostar. Nós, enquanto povo, nós temos obrigação de aprender que economia é fundamental. Se o seu candidato não fala de economia, se ele não entende nada de economia, se ele não sabe o que é tripé macroeconômico, se ele não sabe que juros é política do Banco Central, é institucionalizada, ele não vai ter como mudar essa política, ele não vai ter como destinar recursos para isso que ele está prometendo para você, simples assim. Ele vai chegar lá, receber o seu salário que gira em torno mais ou menos de 34 mil, um salário de deputado federal, e não vai saber fazer nada, porque ele não sabe como fazer. Ou ele sabe e não fala porque são tabus, alguns temas são tabus, e nós, candidatos, somos orientados a não falar certas coisas para vocês, tá? Eu, às vezes, sou orientada a não falar certas coisas, porque vai desagradar porque vai... Eu falo tudo, foda-se, tá? Quer votar em mim? Vota. Não quer? Paciência. Não reclama depois dessa porcaria de legislativo que nós temos, que só engana o povo e em época de eleição aparece com retóricas doces, palatáveis, música para os nossos ouvidos. E nós sabemos que é mentira. Não somos mais virgens, né? Acho que já deu para desvirgindar a população. Esses políticos que só estão aí para representar os seus próprios interesses. E é isso aí, galera. Abraço para vocês. Desculpa aí a alteração, é que às vezes eu fico um pouco possessa das coisas que eu vejo e eu tenho que falar. Se eu não falar, eu morro. Tchau.